Opa, Júlia. Boa noite. Boa noite, galera. Opa, Opa, agora foi. Voltamos? voltamos. Eu não avisou dessa vez aqui o tempo que faltava e me pegou de Sem, surpresa aqui. sem problema. Então, assim, mandar aqui um grande Deixa eu só abraço aqui, ajustar aqui. um grande abraço aqui para o nosso grande treinador Ariel Shoa, grande treinador de seleção brasileira de base aí de vôlei de praia, presente também Maravilha. acompanhando a gente aqui. E então, voltando à nossa pergunta que o Instagram fez o favor de interromper. Interrompeu bem no início, então tá tudo certo. Pronto, é verdade. É, como eu comentei, eu tenho assistido em algumas lives e de alguns membros da comissão técnica e eles são categóricos assim, categóricos, eu não sei bem se é a palavra, né? Certo. Mas eles afirmam que seria muito bom o atleta ele chegar já meio que sabendo de tudo, entre aspas, para se poder suprir algumas necessidades que venham a acontecer durante o jogo, né? Como eu perguntei a você, como é que você vê a chegada aliás, como é que você vê essa renovação de ponteiros passadores, essa renovação de meios de rede, a safra hoje, ela é de um ponteiro passador mais completo, ou ele é aquele ponteiro passador, ou é só aquele ponteiro, na verdade, que ele ainda não tem aquela qualidade de passe tão boa, e aí quando chega numa seleção brasileira, devido a como a gente já conversou, a questão do tempo reduzido de treinamento, por conta das competições, e também dentro de outros fatores, né, que a gente já falou, já comentou, como é que você vê essa safra que está surgindo de jogadores por posições? Olha, a gente teve no último ciclo, né, que passou com a geração 02 e 03, aliás, 01, 02, né? Destaque aí com relação aos extremos, né? Ponteiros e opostos, um levantador também, né? Se destacando, alguns centrais com destaque nível, a gente acredita que vai chegar no juvenil e no adulto também, né? De seleções, especialmente para o Brasil, né? Falando de Brasil, né? Seleção brasileira. Mas esse ciclo que está vindo agora, a gente tem acompanhado, né? Nessas avaliações que a gente tem feito, uma, um aumento na quantidade de ponteiros, né? Com média de estatura de 2 metros e com um certo controle, né, em relação à habilidade de passe, né? Então, uma condição que realmente é muito difícil, né, porque são jovens jogadores ainda em desenvolvimento, né? Com a questão da estatura, naturalmente, eles chegam com mais dificuldades, né, de serem ponteiros passadores. Mas nessa Uhum. geração que está chegando agora, a gente tem visto aí um controle, né, uma habilidade melhor, principalmente com a manchete, né? A questão do Sim. toque, já alguns jogadores desenvolvendo já essa técnica de passe de toque, que acredito eu que o voleibol atual é necessário, né? Eu sou um treinador que não acredito, né, nessa retomada, vamos dizer, de forma romântica, a necessidade de você ter um jogador que passe só de manchete, né? Eu acredito que com a evolução física e principalmente a evolução do saque em nível internacional, né? E eu diria também em nível nacional, há que se desenvolver o jogador, com certeza, em relação à recepção de manchete, mas também é importante propiciar o desenvolvimento do toque, né, que é um fundamento que ele pode utilizar e com qualidade dentro do jogo, né? Então, eu penso que essa geração nova aí está vindo com uma qualidade muito interessante, né? Jogadores com boa capacidade de salto, com boa estatura em nível internacional e com um bom controle técnico.
E nós temos também jogadores de 1,90 m, 1,89 m, com grande habilidade técnica, que vão fazer parte desse processo também, com grande capacidade de chegar também ao alto rendimento, né? Com as suas dificuldades, né? E uma dificuldade que a gente tem visto, né, até relacionado com essa questão do jogo, são os jogadores centrais, né? Essa geração que está vindo agora são jogadores, por incrível que pareça, a gente tem mais jogadores com 2 metros nas laterais do que os próprios centrais, né? A gente tem poucos jogadores centrais nessa geração que está vindo agora, com 2,5, 2,6 e assim por diante, que é o que a gente tem buscado no nível internacional, né? Mas o que chama atenção nos jogadores centrais, que tem chego para nós agora nesse ciclo novo, ainda é o pouco desenvolvimento, né? Vários jogadores com boa capacidade física, boa capacidade de projeção para o futuro, né? Mas com um desenvolvimento técnico ainda tardio, né? Pensando na categoria e pensando numa seleção brasileira, né? Óbvio que a gente tem que desenvolver o jogador, né? Como você citou, em outros momentos, né? Em outras épocas, certamente a gente iria para um Campeonato Brasileiro de Seleções e sairia dali, né, uma seleção brasileira de base, né? Atualmente, até pela questão dos desenvolvimentos serem distintos em cada região, né, esses processos de seleção, de observação, tem que ser mais criterioso, porque muitas vezes a gente tem jogadores que têm um perfil que vão chegar na seleção adulta principal, que é um dos objetivos da categoria Sim. infanto-juvenil, né, que é selecionar jogadores que possam ascender à categoria juvenil e que possam futuramente integrar a seleção brasileira adulta, né? Esse é um dos objetivos que nós temos dentro do processo, né, dos 2 anos de seleção infanto, né? E muitas vezes esses jogadores a gente tem que fazer uma análise muito criteriosa em relação, por exemplo, em levar um jogador que tem um perfil que possa chegar numa seleção juvenil e numa adulta, mas que ainda está tecnicamente ainda em desenvolvimento, comparado com outros jogadores que já estão desenvolvidos e que certamente poderiam dar um resultado melhor, né, Uhum. pontualmente, né? Mas isso é uma discussão que a gente tem hoje muito grande na seleção, né, de nortear essa caminhada nossa, né? De achar o ponto de equilíbrio entre a formação de uma equipe competitiva em nível mundial, né? E ao mesmo tempo conseguir oportunizar o desenvolvimento desses jogadores que a gente acredita que tem o perfil para chegar na seleção adulta, né? Sem dúvida. Deixa eu ver aqui. Ah, teve uma pergunta agora há pouco aqui do Everton. Deixa eu ver aqui. Nosso Caetano está de volta. Sem O pergunta, Everton, né, Caetano? o Everton diz assim: congelar esse ano seria bom? Olha, eu acredito que tudo depende da escala internacional, né? E como a gente vive um processo, isso falando de seleção brasileira, né? Sim, sim. Com relação a alguns estados, por exemplo, onde as gerações têm idades diferentes, né? Se a gente tivesse a oportunidade, como está tendo agora, né, mesmo de forma forçada, de equiparar as idades em nível de Brasil, eu diria que seria interessante aproveitar esse momento. Exemplo, né, se eu tenho um estado que tem uma idade de infanto-juvenil que é um ano abaixo, né, ou um ano acima, né, seria interessante. Para fazer para todos, né, vamos congelar as competições de CBS, de escolar e todas as competições de Brasil, é, com relação à seleção brasileira, teria que ver qual é, né, o processo que vem da internacional, né? Não há, né, pelo que a gente recebeu até então, esse pensamento da 5B, né, que é a Federação Internacional. O que há de pensamento até então é que ocorrerá o Sul-Americano e o Mundial no ano de 2021. Né? Então não irá ocorrer esse congelamento, né, da idade. Então, se nós fizermos, né, em nível de Brasil, né, a gente vai ter algumas dificuldades em relação à seleção brasileira, né, porque daí as competições e e a própria questão de alguns estados serem diferentes, né, vai alterar a questão de altura de rede e assim por diante, né. Então, quanto a isso, eu diria que o posicionamento da Internacional seria interessante para que a gente pudesse seguir falando em seleção brasileira, né. Falando de estados para estados, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem aí e é uma discussão
que a gente tem em nível de Brasil, e já ocorreu até nos encontros da webinar da CBV, né? Essa questão da padronização, né? É Das isso que eu ia, idades em nível de é isso que Brasil. essa seria exatamente a minha próxima pergunta. O que é que É. você achava, mas você já adiantou, o que é que você achava da questão se a padronização resolveria? Eu penso que seja importante, viu, Luiz? Eu sei que cada região tem as suas peculiaridades, mas, por exemplo, né, falando de seleção brasileira, e até falando de clube também, né, é difícil você, por exemplo, a gente chama um garoto para jogar um CBI, no caso do Rio de Janeiro, né, eu pego um garoto, às vezes, que é primeiro ano de infanto e último ano de infantil. Eu junto esses dois jogadores, coloco numa equipe e vou jogar um brasileiro, por exemplo, sub-17, né? Então, quando você tem a equiparação, esse processo ele acaba, né? Porque na verdade você joga uma categoria com um regulamento, com algumas regras, e a outra com outra. Até Uhum. o infanto, né? Cada região tem as suas peculiaridades de regras, né, e regulamentos, né? Do infanto para cima há uma padronização natural, né? Então, eu acredito que essas categorias, até chegar na categoria infanto-juvenil, seria interessantíssimo que a gente pudesse caminhar, né, para essa padronização. Até para que os jogadores pudessem chegar, né, na seleção brasileira, que é uma caminhada ao longo do processo, dentro de um padrão de igualdade, Sem né? dúvida. Jogando as mesmas competições, com os mesmos referenciais, né? Para que a gente pudesse ter um parâmetro de avaliação até melhor nesse processo. Porque muitas vezes chega um garoto, né, que joga numa categoria, num estado e o garoto joga em outra categoria, em outro estado. Então essa diferença em relação às categorias influencia no desenvolvimento do jogador, né? Então isso aí certamente seria, acredito, eu que seria uma posição importante e as comissões brasileiras de base estão discutindo isso tanto no masculino quanto no feminino, né? Mas são situações que também cabem, né, a uma discussão ampla em nível de federação, né? Que a gente possa chegar num consenso aí e tomar o melhor encaminhamento possível. Mas eu acredito que sim, importante nessa padronização das competições, né? A gente tem mais algumas presenças aqui ilustres de alguns treinadores aqui no estado do Ceará. Temos o professor Marcelo Viana, já passou por Grande aqui o professor, abraço. professor Alenas Pontes, temos o professor Yuri. E o Ariel fez uma pergunta aqui agora há pouco, da seguinte questionamento. Na base, a praia atrapalha ou ajuda? Qual a sua De opinião? Até quando dá para conciliar? De forma alguma, né? Pode atrapalhar. Eu acredito eu que soma muito, né? Principalmente na questão desse repertório motor, né? E tomar de decisão, né? Você fala do trabalho da praia, que é justamente o que se fazia no voleibol antigamente, né? Que era um contra um, dois contra dois, três contra três, onde o atleta toca na bola o tempo inteiro e tem que tomar a decisão, né? Então, muitas vezes no nosso voleibol 6 contra 6 alguns atletas, ou a maioria dos atletas, não tem um volume de tomar de decisão tal qual eles têm na praia, né? O fato Uhum. de ter que jogar ali em dupla te coloca o tempo inteiro, né, em tomar de decisão, né? E isso na quadra muitas vezes não acontece, né? A gente tem aí de 6 jogadores ou de 12 jogadores, né, contando Isso. com os jogadores suplentes, um ou dois jogadores que vão ser os protagonistas desses jogos, né, e dos campeonatos. Vão ter certamente um desenvolvimento muito maior do que esse jogador, né? E na praia você acaba tendo que se desenvolver mais rápido, né? Então eu vejo isso como muito positivo e até nos trabalhos de quadra, né? Esses trabalhos de um contra um, de dois contra dois, eles são muito importantes para o desenvolvimento do atleta, né? E não só falando da iniciação, que é muito fortemente preconizado, né? Mas também Exato. ao desenvolvimento do atleta até a categoria infanto-juvenil, né? Deixar o atleta, né, numa condição de tomar de decisão ou criar exercícios onde ele tenha que desenvolver a tomada de decisão, dois contra dois, um contra um, três contra três, de forma dirigida, de forma livre, eu acredito que seja muito positivo, né, nessa formação do atleta, né? Principalmente naquilo que a gente sabe que é fundamental, que é a tomada de decisão. Eu tenho visto jogadores sendo desenvolvidos, né, muitas vezes do ponto de vista técnico, né, muito bem, só que com dificuldade de tomar de decisão,
justamente porque ele desenvolveu a questão técnica, mas não conseguiu, né, vivenciar as tomadas de decisões variadas para que tivesse esse amadurecimento, né, nesse ponto e pudesse usar melhor aquilo que ele tem de qualidade técnica, né? Então, eu acredito que é positivo. A questão, né, de até quando, né, pode atrapalhar ou pode ajudar, eu não me atreveria, né, falar, mas eu acredito que seja importante, né, no meio dessa caminhada do jogador, na hora que ele vai definir, né, um desenvolvimento, que ele possa, né, determinar uma caminhada para um lado, né, porque há que se pensar na questão da sobrecarga também desse atleta, né? Sem Eu dúvida. vejo que alguns jogadores eles fazem essa caminhada de areia e de quadra, né? Que eu volto a dizer, não vejo em nenhum momento a questão sendo maléfica, muito pelo contrário, né? O acervo motor vai só agregar nesse atleta, né? Mas a questão que eu vejo preocupante nesse processo é o atleta entender a questão da sobrecarga, como é que ele vai lidar, né? Quando você começa a trabalhar com uma equipe competitiva na quadra, o teu volume de treinamento vai aumentar, o teu desenvolvimento físico vai aumentar. Na areia, a mesma coisa, né? Quando você passa a ser mais competitivo, você vai aumentar esse teu programa de desenvolvimento, né? Então, nesse Exato. ponto é que eu acho que tem que ter um cuidado aí de tomar de decisão, né? Porque a sobrecarga pode trazer aí malefícios para o físico desse jogador e possivelmente não deixá-lo chegar, né, ao potencial tanto na areia quanto na quadra ao qual ele escolher se desenvolver, né? A gente tem a presença do nosso próximo convidado da sexta-feira aqui, nosso grande Magu, tá? Deixar aqui registrada. Grande abraço, Maguzito, é um profissional É, sensacional aí que nos deu a oportunidade de continuidade na seleção e certamente a gente tem conversado muito sobre de que maneira, né, deixar aí um processo aí de continuidade melhor, né, do que nós estamos fazendo, né? No sentido de não de comparação com o que foi feito no passado, mas sim no sentido do que a gente acredita que é a nossa contribuição, né, para o vôlei sem brasileiro. dúvida, Então, sem o dúvida. tempo inteiro ele vem pensando aí em maneiras de aproximar treinadores, maneiras de observar melhor os atletas, discutir um pouco mais as questões de preparação. Então, é um profissional aí que realmente tem contribuído muito nesse processo. Assim como os demais que eu tive a oportunidade de trabalhar também somaram muito, né? O Ariel tem mais uma pergunta aqui para você. Ele concorda, na verdade, ele disse que concorda quando você cita a questão, tudo depende da exigência e da carga semanal que se é dada. E ele pergunta assim: você tem algum exemplo de atleta que chegou a uma seleção brasileira indoor, tendo a sua base na areia? Indoor, Você seja base na recorda? areia, olha, eu lembro. Bom, do masculino não sei citar nesse período que eu estou na seleção, né? Algum jogador que tenha vindo, né? Da passagem. Eu sei que os jogadores que são oriundos do norte e nordeste, né? E alguns jogadores que são da região, por exemplo, do Rio de Janeiro, a maioria deles tem uma formação inicial, né? Na praia, né? E muitos Uhum. deles continuam na quadra. Eu não sei precisar nominalmente, né? No masculino nesses últimos tempos aí um jogador que tenha saído da areia e depois tenha ficado na quadra, né? Mas, por exemplo, eu tenho o caso do Evandro, né? Que é um jogador hoje nível internacional na areia, né? Que jogava voleibol de quadra, né? Que é jogador hoje que representa, né, o Brasil aí no ciclo olímpico, né? Tem a Drusila, se eu não me engano, não passou na areia também, me corrija se eu estiver Drusila. errado aqui, Sim, né? sim, Drusila também. Né? Mas assim, eu não sei pontuar, né, no masculino aí um jogador que tenha saído da areia, né, até por não ter acompanhado também esse processo. Não vou me atrever aqui a falar nomes que eu possa me equivocar. Mas certamente jogadores da região do Norte e Nordeste, do Rio de Janeiro, por exemplo, todos eles eu tenho certeza que têm uma formação inicial na praia que é benéfica, com certeza, na quadra. A gente tem a presença também de dois grandes convidados que passaram com a gente também aqui, o nosso grande Guilherme Grande Schmidt, abraço, Gui. né? E o grande Wilmer também aqui.
presente. Grande Will. Parabéns aí, né, aos profissionais do feminino que vem fazendo um trabalho maravilhoso aí com a base do Brasil, né? Findando esse ciclo aí com um resultado muito positivo, né? E certamente profissionais que vão contribuir muito ainda aí para o vôlei brasileiro, né? Um E grande o abraço Guilherme, aí, Guilherme Ilmer. e o Guilherme cita, Alexandre Elias começou na praia. Isso aí, ó. Maravilha. Líbero, né? Passou conosco lá, né? Então cai muito nisso que eu falei, né? Esses jogadores que vêm da região norte e nordeste ou que passam pelo Rio de Janeiro, hoje eu tenho essa observação em loco, né? Eles iniciam, né, no vôlei de areia, né? Eles estão na quadra, mas eles estão o tempo inteiro jogando torneios de vôlei de areia. Então isso, para o repertório motor das crianças, do jovem ali, é muito importante e aí, com certeza é um diferencial, né, Sem para esses dúvida. jogadores aí, ao longo do processo de formação. Eu, Obrigado, eu Gui. vou, eu vou, o nosso grande Vinícius aí também aparecendo aí. Abraço, Vinícius. Estivemos juntos aí em alguns cursos. Eu não vou me estender mais, até porque, ó, pra você ver como eu falei no início, né? A gente já está chegando a quase meia hora do segundo momento. O primeiro momento já passou. Certo. E eu quero fazer aqui com você, Cadillac, só um bate-bola aqui. Eu vou citar aqui algumas coisas. Eu queria que você falasse aí o que realmente a primeira coisa que vem na mente, só para não deixar passar despercebido. Tá legal. E, e aí a gente entra nas considerações finais, tá bom? E Beleza. no agradecimento aí. Outro atleta muito grande aí entrando, a Sonali Cidrão, hoje é atleta do Osasco. Grande abraço. Olha só, primeiro nome que eu vou citar para você aqui, eu queria que você dissesse aí o que significa, ou a primeira palavra que vem na sua cabeça, é Benhu. Referência. Show. Projeto Evoluir. Minha base. Seleção Brasileira. Orgulho. Percy Lebar. Persilegar, poxa, Persilebar tem muitas coisas para falar, né? Mas com certeza, Cite, mas pode citar, Cite, não tem problema não. Persilebar, acho que não só para mim, né? Eu vou até extrapolar, né? Mas referência para muitos profissionais, né? Tanto na questão da entrega, né, dos dois, como na questão de performance, né? Eu vejo que, na minha opinião, né, profissionais do qual eu me espelho aí para minha caminhada também em seleção de base, né, e como profissional. Porque dois profissionais que se dedicaram aí durante mais de 20 anos à seleção brasileira e deixaram um legado muito grande não só para a seleção brasileira, mas para o vôlei brasileiro, né? E um desses profissionais que tem, né, esse legado aí como uma oportunidade é a minha pessoa. Então, Percy Lebar e Percy Lebar, olha, Percy e Marquinhos Lebar, gratidão enorme, né, pela oportunidade. Magu e Leozinho. Leozinho, né, forma diferente de trabalho, né, então me ensinou a ver outras formas dentro do processo de trabalhar, né, mas também um ser humano sensacional, né, acho que é uma grande pessoa que eu vou ter aí como referência de trabalho, né, o tempo inteiro pensando aí na maneira de evoluir os jovens e acredita o tempo inteiro nessa possibilidade, né? E o Magu, né, ser humano, né, uma forma diferente, né, de enxergar o ser humano. Então, se eu pudesse sintetizar assim, o que significa, né, seria humanidade, né, ter excelência dentro de um processo humano. Seria Magu. E para encerrar, voleibol. Paixão. Pessoal, é com imensa alegria que eu venho no nosso momento final aqui. E de antemão, Cadillac, eu quero realmente agradecer a você essa oportunidade. É como eu falei para você
no WhatsApp. É um momento que a gente consegue entrelaçar conhecimento, a gente consegue entrelaçar nessa relação interpessoal, né? Como disse no início, se tem uma coisa positiva que a pandemia nos trouxe foi essa questão da proximidade, a questão do conhecimento. Assim, eu quero realmente agradecer. Eu acredito que a grande parte das pessoas que estão aqui até esse momento, elas amam o que fazem, né? Estão aqui pelo voleibol. Essa live vai ficar registrada aí no Instagram da federação para em outras oportunidades, as pessoas que não conseguiram acessar durante o dia de hoje, para elas poderem procurar também um pouco mais de conhecimento. E assim, cara, eu tenho muita gratidão por esse momento, né? Todas essas semanas que a gente vem fazendo com os técnicos e auxiliares técnicos das seleções, a gente tem obtido um vasto conhecimento e eu só tenho a agradecer em nome da Federação de Voleibol do Estado do Ceará, em nome do presidente Ronald Rocha, em nome do Caetano Rocha, sabe? Realmente a gente aqui na parte de cima, né, como a gente costuma dizer, a gente tem sede de conhecimento, né? Eu acredito que muita gente, quando você tiver oportunidade, vem via Fortaleza, pode vir, entendeu? Nos avise que a gente lhe apresenta os inúmeros projetos que a gente também tem por aqui, entendeu? Assim, o estado está aberto, a gente tem aqui grandes projetos e ligados a vôlei de praia, vôlei de quadra, e a casa, o estado do Ceará está aberto para você a partir do momento que você quiser, fique à vontade para aparecer. Eu queria que você fizesse essas considerações finais aí e desse mandar seu recado aí os profissionais da área, para os atletas, porque a gente também está num processo de aqui, acho que a nível de Brasil, né? A gente teve o cancelamento, infelizmente, do CBS na véspera do pessoal do Sub-17, e aí meio que ficou naquela misto de frustração e misto de vontade de estar lá ao mesmo tempo. E aí eu queria que você deixasse seu recado como assistente técnico aí da seleção brasileira, para esses garotos e também para os grandes profissionais que aqui se fazem presente. Obrigado, né? Eu que agradeço aí, né, o convite. Eu não poderia deixar, né, de falar aqui de duas pessoas que também considero muito importantes nessa minha caminhada, né? Um deles já citei, que é o Gersinho, né? Que foi um dos profissionais que eu pude trabalhar junto com o Percy e com o Leozinho como assistente, do qual, né, um ser humano fantástico que me oportunizou muitos aprendizados, né? Atualmente se encontra em Portugal, né? E também os atletas, né, que são realmente a essência do nosso trabalho, né? Então, certamente o Cadillac hoje ele se encontra, né, no Flamengo, por exemplo, e também está na seleção brasileira, certamente em função, né, de todo o trabalho desenvolvido por esses atletas dos quais eu tive a oportunidade de trabalhar, né, tanto em Jaraguá do Sul quanto nas seleções catarinenses, né, e também em seleção brasileira. Então, um agradecimento especial aí aos atletas que, durante essa minha caminhada do voleibol, aí, puderam, né, contribuir muito com a minha formação, né. E um processo de agradecimento especial, né, ao nosso presidente, né, e também ao Caetano Rocha, aí, que é um amigo aí, que certamente nos traz muitas oportunidades de discussões sobre o voleibol, né, de crescimento desse voleibol. Sem E é dúvida. esse sentimento que nós temos, né, em relação à frustração que todos nós tivemos pela interrupção das nossas atividades, né, seja ela em quaisquer nível que tenha sido, né, Uhum. mas uma das coisas que eu falo diariamente com nossos atletas, né, é que eu tenho certeza que nós estamos muito mais próximos, né, da nossa retomada do que nós estávamos antes, né? Então precisamos estar constantemente nos preparando, né, para que o momento que a gente possa retomar a atividade esteja na melhor condição possível neste momento, né? Então,
O momento é de manter o foco, né, de manter as metas. Eu acho que tudo na nossa vida tem um motivo de ser, né? Então, eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu sempre penso no positivo. Então, nesse momento agora, eu estou pensando na maneira de me capacitar ou de ficar preparado para auxiliar os meus atletas na retomada e pensando nas possibilidades da retomada, né? Como elas devam ser, né? Na hora que elas devam ser. Então, essa é a minha mensagem, né? Mantenham suas metas, estejam focados nos objetivos que vocês têm de curto, médio e longo prazo, né? E continue essa caminhada. Mesmo estando em casa, né? Eu acho que a gente, onde estiver, a gente tem a oportunidade de fazer algo, seja físico, seja mental, né? Seja espiritual para quem tem as suas crenças também, né? Então isso é importante que a gente possa, né, estar focado nisso. Tá bom? Um grande abraço a todos aí. Quem puder ficar em casa, fique em casa, né? Quem precisar sair, saia com cuidado e proteja o próximo. Acho que é o momento do voleibol, né, contribuir mais uma vez com o pensamento da coletividade, né? Um grande Sem dúvida. abraço a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Fico muito feliz e certamente quando eu tiver a oportunidade de estar no Ceará ou no Nordeste, estarei com o maior prazer, né, para a gente conversar sobre essa paixão nossa que é o voleibol. Me agradeço de verdade, desde já, tá? Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Com certeza teremos. Um grande Uma abraço a boa todos noite. aí. Fiquem Boa bem, noite, boa meu irmão. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, espero que tenham gostado. Essa foi mais uma live de uma série que a gente vem produzindo. Próxima sexta-feira estamos nos reunindo novamente às 20 horas com o grande Magu, técnico da Seleção Brasileira Masculina Sub-21. E agradeço já a participação de todo mundo que estiveram conosco aqui, tá bom? Essa live tem um patrocínio da Enel, da Scala Imóveis e LN Eventos. Obrigado e boa noite.